Outro dia, uma frase me fez analisar as minhas atitudes em relação aos outros, sabe? E a frase ela dizia mais ou menos assim: a forma como você trata as pessoas que estão abaixo de você demonstra o tipo de líder que você quer se tornar. Mas o mais interessante também foi que nessa mesma semana o Senhor colocou no meu caminho o livro de Deuteronômio 17, do 18 ao 20, falando de como deveria se comportar os novos reis que iam liderar ali aquela terra prometida. E o versículo diz assim: quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim, reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Essa passagem, ela fala a respeito de que um rei, mesmo ele estando ali acima de todos, ele também precisa obedecer aos mandamentos. Ele precisa todos os dias estar em contato com a palavra do Senhor, no caso os mandamentos que ali foram colocados naquela época, e continuar seguindo. Todos os dias ele deveria ler para que ele se lembrasse que ele precisava ser fiel ao Senhor. E para que ele entendesse, acima de tudo, que ele não era mais importante do que ninguém. E por isso era necessário que ele continuasse a obedecer às leis. Não é só porque ele era rei que ele poderia deixar de descumprir. O Senhor não daria uma colher de chá para ele. Ele precisava continuar sendo fiel, mesmo sendo o rei da terra prometida. E aí, a recompensa de tudo isso era o quê? Que o Senhor ia fazer com que aquele rei reinasse por muitos anos e que os seus descendentes seriam rei de Israel por muito tempo ainda. Esse é um sinônimo, de prosperidade naquela época, que a minha descendência, que a minha geração continue reinando, mesmo depois que eu se vá, a minha geração vai continuar aqui reinando. Isso é um sinal de prosperidade. Então, com essa parte da história em Deuteronômio, o que a gente pode tirar? E o que a gente pode linkar, a essa frase de que a minha forma de tratar as pessoas também influencia na forma como eu me torno um líder, O primeiro passo é que são 3 caminhos que essa fidelidade e essa humildade leva. Primeiro, quando a gente entra nesse caminho da obediência, onde que a gente todos os dias pratica a palavra do Senhor, todos os dias medita para estar sempre lembrando do que o Senhor pede para que a gente cumpra, nos leva a um caminho de obediência. E a consequência vem o segundo caminho, que é a humildade. Um rei, mesmo sendo rei, ele precisa servir também. Ele precisa obedecer às leis do Senhor também. Acima de tudo, essa passagem fala para que mesmo um rei aqui na terra, com toda essa importância, ele não poderia deixar de também servir. Um rei, principalmente, acima de tudo, ele precisa aprender a servir.
Primeiro, porque Ele não está acima de tudo e todos, porque existe o nosso Deus Todo-Poderoso. E segundo, que aprender a servir também é ser humilde, é obedecer aos mandamentos do Senhor. Por isso, leva a gente ao terceiro caminho, uma vida de prosperidade, uma vida com reinado de sucesso, uma vida de sucessos. E não digo de sucessos financeiros, e não digo de prosperidade financeira, eu digo de reconhecimento, eu digo de você ser reconhecido pelo Senhor como aquele sim segue as minhas leis e os meus mandamentos, e por ele ser obediente, ele vai continuar nesse reinado, ele vai continuar sendo próspero, eu vou continuar sustentando, abençoando, e eu nunca vou deixar faltar nada para ele. Tudo o que ele precisar, eu estarei prontamente a dar, porque ele, acima de tudo, sabe me servir. Então, eu gostaria que, assim como o Senhor colocou na minha mente, me atentando para essa forma como a gente se relaciona, não só com as pessoas, mas também com o Senhor, com a forma de servir as pessoas, sabe? Tudo isso influencia diretamente nas coisas que a gente conquista aqui na Terra, nos levando a contribuir para o que o Senhor julga ser o mais importante dos mandamentos da Bíblia, a amar a todos que nos rodeiam, servir, sabe? Continuar seguindo as leis do Senhor. Esse é um sinônimo de servir. E é por isso que um rei também precisava seguir essas leis, esses mandamentos. Que você também seja atingido por essa palavra, que independente do seu status social, da sua posição, isso a gente nem fala a questão de dinheiro também, às vezes num trabalho, às vezes num cargo, numa função, onde quer que seja, nós nos colocamos acima das pessoas e achamos que com a gente está tudo bem, mas não, você como um rei, você como esse líder, você liderando esse cargo, você também precisa seguir esses mandamentos, você também precisa servir. Se até um rei, ele foi direcionado para servir ao Senhor, quem dirá nós que estamos abaixo de um rei? Pense sobre isso, fique na paz e seja abençoado pelo Senhor.